moçada, a gente conversa um pouquinho sobre a placenta em mamíferos. Cuidado, cuidado, que nem todo mamífero é placentário, né? Eu queria lembrar para vocês que existe um grupo de mamíferos chamados de prototérios. Que belo nome, hein? Ainda chamados pelo nome de monotremados. Que, gente, são mamíferos ovíparos. São mamíferos que põem ovos, mamíferos super primitivos. Somente existem lá na Austrália aqueles animais esquisitos, ornitorrinco, equidna. Então esses carinhas, eles simplesmente não vão ser placentários. Existem, moçada, mamíferos chamados de marsupiais, onde os marsupiais, eles também podem ser chamados pelo nome de metatérios. Esses carinhas aqui, eles apresentam placenta. Só que a placenta deles é rudimentar, a placenta deles é pouquíssimo desenvolvida, né? Tanto a placenta deles é pouco desenvolvida que eles têm que completar o desenvolvimento embrionário deles numa espécie de bolsa, essa bolsa chamada pelo nome de marsúpio. Daí, moçada, exatamente o nome deles, marsupiais, aqui na parada, né? Só existem marsupiais em duas regiões do planeta, lá na Oceania, né? Lá na Austrália, carinhas como, por exemplo, lá, o mais famoso, canguru, mas também urso koala, né? Diabo da Tasmânia, né? Os fãs lá do Taz, do desenho animado. Então ele é um marsupial. E a gente vai ter marsupiais aqui na América do Sul, né? O principal marsupial sul-americano vai ser o gambá. A gente tem ainda um grupo de mamíferos chamados de mamíferos placentários. Os mamíferos placentários, eles também chamados de eutérios, são aqueles que apresentam a placenta bem desenvolvida, nem põem ovos, nem tem placenta rudimentar com marsúpio. Placenta deles bem desenvolvida. E claro, né? A maioria dos mamíferos funciona desse jeito, que nem eu e vocês. Né? É dessa placenta, claro, que a gente vai estar conversando com vocês. Placenta em mamíferos, ela é formada exatamente pela soma de duas estruturas. Ela é formada pela soma do córeo do embrião, mais, moçada, o endométrio do útero da mãe. E aí, na soma dos dois, a gente vai ter exatamente a placenta. Estava comentando que alguns autores não gostam de dizer que é um anexo embrionário, porque tem origem mista, né? Parte do embrião, o córeo. Parte da mãe, o endométrio. Ah, uma besteirinha. Chamamos pelo nome de decídua a região do endométrio que entra na formação da placenta. Porque você não vai usar o endométrio inteiro do útero para fazer a placenta. Então é a região do endométrio do útero que entra lá na formação da placenta. Decídua. Quando a gente falar sobre embriologia em humanos, voltaremos a falar sobre isso. Ah, quem tem placenta, moçada, para poder auxiliar o funcionamento da placenta, vai precisar de um cordão umbilical. E o cordão umbilical, qual é a origem do cordão umbilical? Ora, se a placenta ela é a soma do córeo com o endométrio uterino, você tem que o cordão umbilical ele é basicamente constituído pelo saco vitelínico atrofiado e o alantoide atrofiado. Principalmente, moçada, o alantoide. Ele vai ser o principal componente formador do cordão umbilical, mas no cordão umbilical entra estruturas do saco vitelínico e do alantoide. Inclusive o saco vitelínico e o alantoide são estruturas atrofiadas nos mamíferos placentários, exatamente porque as funções do saco vitelínico e do alantoide se tornam desnecessárias graças à existência de uma placenta. Ora, moçadinha, quais são as funções que a placenta vai ter? Basicamente, quando você falar em funções da placenta, caramba, um bocado de funções. Número 1, a placenta vai nutrir o embrião. Uma vez que a placenta nutre o embrião através da ajuda da mãe, o saco vitelínico perde o sentido.
não precisa armazenar vitelo, não precisa armazenar vitelo porque não tem grandes quantidades de vitelo, porque não precisa de grandes quantidades de vitelo. A mãe já vai alimentar o bebê. Também não vai precisar de um alantoide. Qual é o papel do alantoide? Armazenar excretas. Porque, afinal de contas, você tem que a placenta promove a excreção. Ela transfere as excretas do bebê para a mãe eliminar no xixi dela. Então, não precisa de um alantoide armazenando excretas no bebê. O bebê não guarda excreta. Joga para a mãe e a mãe que se livre no xixi dela. Como a placenta ela é derivada do córeo, com a mesma gente, o papel do córeo, basicamente, trocas gasosas. Ou seja, dos 4 anexos embrionários, em mamíferos, eu diria que só o amínio isolado é bem desenvolvido. O amínio com papel lá de ter aquele meio líquido para o desenvolvimento do embrião, aquele papel de proteção mecânica. Por quê? O córeo, para trocas gasosas, entra na composição da placenta. Saco vitelínico e alantoide entram na composição do cordão umbilical, atrofiam e a placenta assume a função deles de nutrição e de excreção. Só que a placenta, ela tem ainda outros papéis. A placenta está relacionada, por exemplo, com a produção de células sanguíneas do bebê. Ora, quem é que fabrica as células sanguíneas no indivíduo adulto? A medula óssea. Então, quem fabrica o sangue é a medula óssea. Mas antes de você ter osso, antes de você ter medula óssea, quem fabricava as células sanguíneas do bebê? O fígado, o baço. Mas antes de você ter fígado, antes de você ter baço, quem fabricava as células sanguíneas do bebê? A placenta. Tanto é que aquele lance de quando você vai lá e o bebê nasce, você pode guardar o sangue da placenta, o sangue do cordão umbilical, no banco de placenta, no banco de cordão umbilical, para guardar as células tronco que existem aí, essas células tronco lá de placenta e de cordão umbilical, capazes de originar células sanguíneas. Ou seja, exatamente por isso que na aula lá de células tronco a gente estava falando em guardar o sangue da placenta cordão umbilical, porque tem células tronco capazes de produzir células sanguíneas. Nós temos ainda, moçada, que a placenta ela tem um papel de imunizar o feto. Mas como é que ela vai ter esse papel de imunizar o feto? Exatamente pela transferência de anticorpos a partir da mãe. Anticorpos, né, gente? Aquelas proteínas de defesa, né? Anticorpos também chamados de imunoglobulinas. A mãe pode transferir anticorpos para o bebê de 2 maneiras. Depois do nascimento, através do leite, através da amamentação. Um dos motivos pelo qual a amamentação é extremamente importante, porque a mãe transfere anticorpos para o bebê via leite, mas antes mesmo do bebê nascer, tá aqui, ó. Você vai lá proteger o feto contra doenças pela transferência de anticorpos de imunoglobulinas a partir da mãe. Outro papel que a gente vai ter em relação à placenta é que a placenta ela vai produzir hormônios maternos. Produção de hormônios da mãe. Ora, se eu estou falando então em hormônios da mãe, automaticamente são hormônios femininos. Quem são esses hormônios femininos? Fabricados, moçada, lá pela placenta, basicamente você vai ter estrógenos e progesterona. Dentre outros motivos, moçada, esses hormônios femininos, estrógenos e progesterona, são produzidos. Progesterona para poder manter a placenta, para poder manter a gravidez. Só que tem um outro detalhe. Esses hormônios, eles vão diminuir a imunidade da mãe. E, gente, nesse caso, baixar a imunidade da mãe é importante para evitar que o sistema imunológico da mãe confunda um bebê com a lombriga, né? Afinal de contas, o bebê ele não tem um material genético igual ao da mãe. O material genético do bebê é 50% igual ao da mãe, mas é 50% igual ao do pai. Isso quer dizer que o bebê poderia ser encarado como corpo estranho. O sistema imune da mãe poderia confundir o bebê com ameba ou coisa do gênero. E aí, esses hormônios femininos baixam a imunidade da mãe exatamente para evitar que o sistema imune materno ataque o bebê, confunda o bebê com um corpo estranho, com uma bactéria, um vírus, uma lombriga, uma ameba, ou coisa do gênero. Isso aqui é fundamental para poder proteger o bebê do ataque do sistema imunológico da mãe. Ela acaba sendo chato, né? Porque a mulher grávida tem imunidade baixa, né?
das mulheres grávidas estão muito mais sujeitas a desenvolver infecções de modo geral do que mulheres que não estão grávidas. Cuidado, que a placenta tem várias funções, mas se tem uma função que não é da placenta, a placenta, ela não protege contra choques mecânicos. Cuidado com isso. Ela não protege contra impactos mecânicos. E a placenta, gente, não hidrata o embrião. Não protege contra choques mecânicos, não hidrata o embrião. Essa história de proteger contra choques mecânicos, de hidratar o embrião, são funções realizadas pelo âminio. Então, é o âminio que vai ter esses papéis. Então, em mamíferos, você tem basicamente duas estruturas, placenta e âminio. Placenta faz quase tudo. Entretanto, é o âminio que vai ter esse papel de proteção mecânica, de proteção contra impactos, e vai ter o papel lá de hidratar o embrião. O âminio bem desenvolvido aqui na brincadeira. Entre, gente, a mãe e o bebê, existe uma barreira. Entre a mãe e o feto, existe o que nós chamamos de barreira placentária. E essa barreira placentária é uma camada de células que, como o nome sugere, barreira placentária, permite que algumas coisas passem e outras coisas não. O que é importantíssimo que a gente entenda que essa barreira placentária impede o contato do sangue da mãe com o sangue do filho. Impede o contato de sangues entre mãe e feto. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, não existe mistura do sangue da mãe com o sangue do bebê. Não existe mistura do sangue da mãe com o sangue do bebê, porque a barreira placentária, ela impede que isso aconteça. Ora, Landim, então como é que a mãe vai alimentar o bebê? Como é que a mãe vai fazer o bebê fazer trocas gasosas? Como é que a mãe vai permitir a remoção das excretas do bebê? Basicamente, através da placenta, não vai passar o sangue todo. Pela placenta, não vai passar célula, ou seja, as células sanguíneas, por exemplo lá, hemácias, por exemplo lá, leucócitos, né? Hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, não vão passar pela placenta. E é por isso que eu vou dizer que não há contato entre o sangue da mãe e do bebê. E o que é que passa então pela placenta? Só passa pela placenta a parte líquida do sangue, chamada de plasma. Exatamente, moçada. Quando você tem lá o plasma passando a parte líquida do sangue, ele vai carregar nutrientes dissolvidos, glicose e aminoácidos, etc. e tal. Vai carregar gases respiratórios dissolvidos, O2, CO2. Vai carregar excretas dissolvidas, amônia, ureia do bebê para a mãe. Vai transportar uma série de substâncias. Entretanto, células não passam. Por isso que a gente vai dizer que existe uma barreira placentária. Então, essa barreira placentária impede o contato do sangue entre a mãe e o bebê. Então, pela placenta não passa o sangue todo, não passa células, hemácia e leucócito. O que vai passar é a parte líquida do sangue e plasma com alguns componentes. Por que essa barreira placentária ela é extremamente importante? Que a barreira placentária ela protege contra uma série de infecções. A barreira placentária ela acaba impedindo, na maioria das vezes, também a passagem de micro-organismos do mal, usando o nome fresco, patógenos, bichinhos do mal, vírus, bactérias, etc. e tal, da mãe para o feto. Por isso que é extremamente importante a barreira placentária impedir a passagem de células, né? Porque está impedindo também a passagem de parasitas, de modo que se a mãe fica doente, pode ser que o bebê não fique doente. É óbvio que, infelizmente, alguns parasitas não respeitam a barreira placentária e eles conseguem ultrapassar a barreira placentária. E aí, nesse caso, como exemplos, algumas doenças podem ser congênitas, né? Quando a gente fala lá em doenças congênitas, são doenças, moçada, que elas passam lá da mãe para o bebê,
através da placenta, ou seja, alguns tipos, moçada, de parasitas que podem ultrapassar a barreira placentária. Então, nesse caso, patógenos que acabam ultrapassando a barreira placentária para poder infectar, infelizmente, o bebê. Daí algumas famosas, Se Deus me livre, a mulher grávida pegar doenças virais, como por exemplo rubéola, como por exemplo zika. Se Deus me livre, a mulher grávida pegar, por exemplo, doenças bacterianas como sífilis, ou causadas por protozoários, como toxoplasmose. Em todas essas situações, a gente vai ter um efeito congênito e leva à má formação do sistema nervoso central do feto. Ou seja, atrapalha a formação do sistema nervoso, do tubo neural, aqui na brincadeira, levando, por exemplo, a uma série de problemas neurológicos, dentre outros, por exemplo, retardo mental, mas pode causar outros possíveis efeitos negativos. A gente estava falando lá sobre o cordão umbilical, e o cordão umbilical ele pode ser considerado uma extensão da placenta. Nesse cordão umbilical, nessa extensão da placenta, a gente vai ter vasos sanguíneos para poder transportar nutrientes, hormônios e etc e tal. Sendo que quando a gente fala lá no cordão umbilical, nós vamos ter alguns vasos sanguíneos. Nós vamos ter lá artérias umbilicais e nós vamos ter veias umbilicais. Para poder falar de artérias e de veias umbilicais, a gente lembra para vocês um comentário, um conceito que a gente vai explorar com mais calma nas aulas lá sobre o sistema circulatório. Gente, nós temos lá dois tipos de sangue: sangue arterial, sendo que o sangue arterial ele é um sangue rico em oxigênio. Existe o chamado sangue venoso, onde o sangue venoso ele é o sangue rico em CO2. Existem vasos sanguíneos chamados de artérias e vasos sanguíneos chamados de veias. E cuidado com isso, artéria não é quem leva sangue arterial. Artérias são vasos que tiram sangue do coração. Sendo que essas artérias que tiram sangue do coração, o sangue ele pode ser arterial ou venoso. Devo admitir que quando a gente fala de artérias, poxa, a imensa maioria das artérias vão estar apresentando, claro, sangue arterial. Faz sentido. Entretanto, nem todas as artérias carregam sangue arterial. Algumas artérias carregam sangue venoso, particularmente as artérias pulmonares e as artérias do cordão umbilical vão carregar sangue venoso. Então, no cordão umbilical, nós vamos ter duas artérias umbilicais. E essas duas artérias umbilicais vão estar carregando sangue venoso. Eu sei que é estranho, porque é o contrário do que a lógica coloca. Na aula de sistema circulatório eu vou explicar por que é desse jeito. Vou explicar lá com mais detalhes como é que funciona. Mas o que eu posso garantir é sangue arterial, oxigênio, venoso, CO2. Artéria nem sempre leva sangue arterial. Ela tira sangue do coração. A maioria das artérias tem sangue arterial, pulmonares e umbilicais tem sangue venoso. Já uma veia é o vaso sanguíneo que leva sangue até o coração. As veias levam sangue até o coração e, claro, a maioria das veias vai carregar sangue venoso, óbvio. Entretanto, apesar da maioria das veias carregar sangue venoso, nós vamos ter algumas carregando sangue arterial. Veias pulmonares e veias umbilicais vão estar carregando sangue arterial ao invés de sangue venoso. Ou seja, a princípio a artéria tem sangue arterial, pulmonares umbilicais tem sangue venoso. A princípio veias tem sangue venoso, entretanto, as veias pulmonares, as veias umbilicais vão carregar sangue arterial aqui na parada
Então, você vai ter no cordão umbilical 2 artérias umbilicais com sangue venoso e uma veia umbilical contendo sangue arterial. Cuidado, cuidado com essa besteira. Quais são as 2 regiões do corpo onde, entre aspas, é trocado as artérias com as veias? As 2 regiões, pulmões e cordão umbilical. Artéria com sangue arterial, pulmonares e umbilicais com sangue venoso. Veias com sangue venoso, pulmonares e umbilicais apresentando o sangue arterial aqui nesse caso.